Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática? Abra seu livro na página 47 e acompanhe a professora. Hoje nós vamos falar sobre a composição e decomposição de números. Compor é montar um número, vamos pensar assim, e decompor é quando nós desmontamos um número, nós separamos as partes dele. Não confunda a composição com a adição e a decomposição com subtração. Não é bem assim, não é sempre assim, tá bom? Mas a composição é quando você monta e a decomposição é desmontar um número. Observe aqui o menininho que ele diz. Representei com material dourado o número 1440, que corresponde à data da invenção da imprensa. Ficou assim. Então, observe o 1000, o 400, que são as centenas, e o 40, que são as dezenas. Repare que o algarismo 1 representa uma unidade de milhar. O 4 representa 4 centenas. E o algarismo 4 mais à direita representa 4 dezenas, enquanto que o algarismo 0 indica que não há unidades soltas. Então, nós não temos unidades nesse número. Aí aqui nós temos uma tabela para você observar a ordem. Então, aqui nós temos o número 1440 e a ordem aqui pertence. Esse número 1 representa o milhar, o 4 representa a centena, o outro 4 a dezena e o 0 representa unidades. Então, o 1000 representa 1440 e aí não temos nenhuma unidade. Então, cada algarismo nesse número representa a quantidade de unidades de milhar, centenas, dezenas ou de unidades. Como cada peça do material dourado tem um valor, é possível calcular um valor total mostrado pelas peças. Isso facilita a escrita. Lê-se 1440 como 1440. Então, essa é a página 47. Só para relembrar um pouquinho para vocês sobre o material dourado e a representação das quantidades. Na última aula também a professora deixou para vocês uma atividade na página 49, onde você iria representar os pontos de cada amiga com ilustrações das peças do material dourado. Então a Clara tinha 1327 pontos, que ficou representado assim: uma unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. A Juliana tinha 1134 pontos, então uma unidade de milhar, uma centena, 3 dezenas e 4 unidades. No final, você deveria juntar o total delas. Então, no milhar, juntando as duas, ia ter 2 unidades de milhar, 2000. Nas centenas, juntando as centenas delas, ia totalizar 4 centenas, 400. Iam ficar 5 dezenas, 50. Iam ficar 11 unidades. Como iria ficar esse número? 2461. Você pode deixar as 11 unidades ou você pode trocar 10 unidades por uma dezena. Perceba que aqui nós passamos de 10 e quando passa de 10 unidades nós trocamos por uma dezena. Então aqui você pode realizar a troca para você não se confundir na hora de montar esse número. Então fica 2461, contando com as unidades que aqui dentro das unidades nós temos que fazer a troca para uma dezena. Agora na página 50 vamos para as nossas atividades de hoje. O mesmo cálculo que você fez na página anterior pode ser feito usando a representação matemática com algoritmo. Então aqui nós temos o 1327 de uma amiga e o 1134 da outra amiga. Perceba que aqui na casinha da unidade estaria o número 11. Onde foi o outro número? Estão vendo que o número 1 foi para lá? Então quer dizer que aqui tem mais uma dezena. Por isso nós mandamos esse número para lá, para ir para outra casinha. Então estão vendo que agora nós temos uma dezena a mais. O total de dezenas iria ficar 6. 2461. Então, as 7 unidades dos pontos de Clara com as 4 unidades dos pontos de Juliana resultaram 11 unidades. É possível trocar por 10 unidades, uma dezena.
As 2 dezenas dos pontos de Clara com as 3 dezenas dos pontos de Juliana resultaram em 5 dezenas. Soma-se 5 dezenas à dezena resultante da troca anterior, que é essa parte aqui que nós vimos. Aqui daria 5, mas como veio uma dezena para cá, nós temos que fazer essa soma. As 3 centenas dos pontos de Clara com a única centena dos pontos de Juliana resultaram em 4. A unidade de milhar dos pontos de Clara com a unidade de milhar dos pontos de Juliana resultaram em 2 unidades de milhar. A soma da pontuação das duas tem 2 unidades de milhar, 4 centenas, 6 dezenas e 1 unidade. Elas fizeram juntas 2.461 pontos. E se quisermos calcular a diferença, olha a palavrinha diferença aqui, entre as pontuações das duas. Qual é a conta que você deve fazer quando é diferença? Subtração. Então, nesse caso, nós iríamos fazer uma subtração. 1.327 menos 1.134. Veja. Lembrem-se que nós vamos fazer uma subtração, nós começamos por onde quando nós vamos fazer essa continha de subtração? Pela unidade. Então, observando esse quadro, você vai ver o que acontece aqui na continha. Nós temos 7 unidades e vamos tirar 4 unidades. Ficou 3. Aqui nós temos a dezena. Observe que foi feita uma troca. Uma centena voltou para cá. Por quê? Porque se você observar aqui na continha montada, nós tínhamos 2 dezenas para tirar 3. Não dava. Aqui na continha a gente brinca que a gente tem que emprestar. E aqui foi feito isso. Então as dezenas não dava para tirar, porque tinha 2 dezenas para tirar 3. O que foi feito? Uma centena voltou para cá. Por isso você está vendo que aqui tem mais dezenas. E depois foi retirado aqui nas centenas. Tinha sobrado 2 centenas inteiras, certo? Essa daqui já não tem mais. Aqui tinha sobrado 2 centenas e foi tirada uma. Então, sobrou uma. E a unidade de milhar foi tirada inteira, porque nós precisávamos tirar uma unidade de milhar inteira. Qual foi o resultado? Uma centena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas e 3 unidades. Então, observe aqui na conta montada pelo algoritmo que nós temos o resultado 193. A diferença de pontuação entre as duas amigas é de 193 pontos. Então, agora é a hora de organizar. Nós vamos relembrar alguns conteúdos que nós estudamos. Alguns a professora vai explicar, outros você deve realizar sozinho para testar o seu conhecimento para ver se você entendeu, tá bom? Então, vamos lá. Na página 51. Nesse capítulo, estudamos a unidade de milhar. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Número 1. Qual é a importância da unidade de milhar na organização de um número? Você acha que ela é importante? Ela é importante, sim. E você vai responder que a unidade de milhar permite agrupar números em um grupo grande de 1000. Então, facilita a leitura e facilita também a visualização dos números. Número 2. Quantos algarismos um número deve ter para que tenha unidade de milhar? Algarismos, lembram que nós falamos que é aquela separação das casinhas. Quantas casinhas um número deve ter para ser um número que tem unidade de milhar? Na número 3, você vai completar os quadrinhos em branco no esquema. Então, aqui temos que os números com 4 dígitos têm unidade, dezena e o que mais que um número precisa ter quando ele tem 4 dígitos? Você vai completar o nome que deve vir aqui. E aqui abaixo nós temos o desenho que representa a unidade. Então, você vai desenhar o que representa a dezena e os outros nominhos que você vai colocar aqui. Como é a pecinha do material dourado que representa essas informações que você colocou aqui. Aqui você vai completar a tabelinha seguindo a sequência numérica, de cima para baixo, de 1 em 1 unidade. Então, de 1 em 1, contando de 1 em 1.
Aqui nós temos 996, 997, 998. Quem vem agora? 999. E assim por diante. Complete até aqui embaixo. Cada linha é um número, tá? Número 2. Escreva o menor número de 4 algarismos e depois como se lê esse número. Então, você completou a tabelinha e tem um número que é o primeiro número de 4 algarismos. Qual é o primeiro número de 4 algarismos que nós montamos? É o número 1000. Como nós representamos o 1000 com números? Você vai representar ele aqui e depois você vai escrever como nós lemos o nome desse número que você colocou aqui. Depois você vai escrever o maior número de 4 algarismos. E depois, como se lê esse número? Maior número de 4 algarismos qual é? Se eu fosse escrevendo lá o número 1001, 1002, 1003, 1004, qual seria o último número de 4 algarismos que eu iria escrever? O número 9.999. Então, você vai colocar esse número aqui. Ele seria o último número da casinha do milhar. E depois você vai escrever como se lê o nome desse número. Número 4 na página 52. Converse com seus colegas e com o professor e juntos completem a frase. Estamos no ano... Qual é o ano em que nós estamos? Nós estamos no ano de 2020. E se nós quisermos saber quantos anos de vida comemora nesse ano uma pessoa que nasceu no ano de 1978? Devemos resolver a subtração. Então, represente como ficaria essa conta. Iria ficar 2020, que é o nosso ano, menos 1978, que é o ano de nascimento dessa pessoa, e nós teríamos a idade da pessoa. Então, você vai registrar essa informação lá no seu livro. Agora, você vai fazer a decomposição. Observe. O bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, faz um percurso de aproximadamente 1.300 metros. Decomponha 1.300 em unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades. Lembram que nós fizemos uma atividade assim? Então, você vai colocar cada número no espaço indicado. Observe que nós não temos unidades e não temos dezenas. Como nós representamos quando não tem unidade ou dezena? Nós temos um número para representar, né? Número 0. Então, você vai colocar 0 unidade. Por isso, só tem duas casinhas aqui. Uma casinha para você separar o milhar e uma casinha para você separar a centena, representando com algarismos, os números. A número 6 nos traz uma informação sobre a ponte Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos. Leia a informação e você também vai decompor o número em unidade de milhar, centena, dezena e unidades. E não esqueça de colocar a decomposição numérica aqui e escrever por extenso também. Aqui nós temos uma atividade para você resolver adições e subtração. Essa é bem simples para vocês e bem fácil, né? Você pode resolver as adições e as subtrações aqui representadas no livro. Página 54. Ainda na página 54, nós temos um gráfico para você fazer a leitura. Ele mostra a quantidade de latinhas de refrigerante que são vendidas por um comerciante no carnaval. Então, aqui nós temos a quantidade. A maior quantidade seria 1.500, que mostra nesse gráfico. E aqui nós temos os dias da semana em que são vendidos. Então, no domingo são vendidos 1.240. Veja que no gráfico está abaixo lá do 1.500. Na segunda, é o dia que mais vendeu, certo? 1.450. Como nós sabemos dessa informação? Observando o gráfico, nós já podemos identificar. Mas caso nós não consigamos identificar, é só observar os números, certo? Então, você pode fazer a leitura desse gráfico e na página 55 você vai responder algumas questões sobre a leitura desse gráfico. Lembre-se que total lembra a soma e diferença é uma continha de subtração. Agora nós temos uma outra situação. Nestor é o pai de Igor, que é pai de Fábio. Essas três gerações têm uma incrível coincidência.
Os três nasceram no dia 1º de janeiro. Veja o ano de nascimento de cada um deles. Então, o Fábio nasceu no dia 1º de janeiro de 2018. O Igor no dia 1º de janeiro de 1980. E o Nestor no ano de 1952. Todos na mesma data, porém em anos diferentes. Veja que aqui diz que o Nestor é o pai do Igor. Então, no Nestor é o pai do Igor. E logo o Fábio é filho do Igor, certo? Então, você vai responder qual é o grau de parentesco entre o Fábio e o Nestor. O que será que o Nestor é do Fábio? Quantos anos o mais velho dos três completou esse ano? Quem é o mais velho aqui? Quem nasceu antes, né? O primeiro a nascer, ele vai ser o mais velho. Quantos anos ele faz esse ano? No ano de 2020, quantos anos ele fez? Você vai precisar fazer aquela continha de subtração para descobrir a idade dele neste ano. Na letra C, qual é a diferença de idade entre Igor e seu pai? Então, você tem que descobrir a idade dos dois para você descobrir quantos anos de diferença tem. Ou você pode só fazer a diferença entre o ano de nascimento deles. Desde que Fábio nasceu, a diferença de idade entre ele e seu pai foi sempre a mesma? Converse isso com seus colegas e com o professor. Pense um pouquinho. Desde que você nasceu, qual é a diferença entre a sua idade ou a do seu pai e a da sua mãe? Perceba que todos os anos a diferença sempre vai ser a mesma. Então, você pode anotar que sim, mesmo que o número aumente, a diferença de idades não se altera. Porque sempre que o seu pai ou a sua mãe fizer um ano a mais, você também vai fazer um ano a mais. Então, a diferença de idade sempre vai ser a mesma. Essas são as atividades de hoje, são vários exercícios para você treinar bastante. Logo, logo nós teremos algumas avaliações e a professora vai passar algumas informações na semana que vem. Um beijo e até a próxima aula!